Alô você, tudo bem? Vamos para mais uma aula de Direito Administrativo, controle da administração pública. Na aula de hoje, nós iremos obviamente ver o controle da administração, mas também eventual controle que possa ser feito pelo Poder Legislativo e até mesmo pelo Poder Judiciário, tá certo? Então a aula de hoje, aula 7, né gente? Aula 7, vamos ver controle administrativo. Primeiro ponto, saber que o direito moderno, sobretudo o direito administrativo, possui uma atuação voltada para o coletivo, para o interesse público primário, que nós falamos aí em aulas passadas. Obviamente que o direito administrativo, em razão dessa necessidade de ter o viés o objetivo ser o interesse público, se faz necessário criar mecanismos para controlar a sua atuação. Então nós temos mecanismos chamados mecanismos de controle. Esses mecanismos de controle podem ser exercidos pelo próprio cidadão, podem ser exercidos pela própria administração pública, naquilo que nós chamamos de princípio da autotutela, né? Onde ela pode rever ou até mesmo anular seus atos. Também pode ser feito pelo Poder Judiciário e até mesmo o Poder Legislativo. Quando nós falamos em controle, o controle decorre justamente do Estado Democrático de Direito e, sobretudo, com um viés muito mais republicano, né? Quando nós instituímos a República, nós saímos da linha de que o patrimônio público seria do governante e entramos aí numa linha em que o patrimônio público ele não é do governante, é do Estado, é do povo, tá certo? Então, não faz parte, o patrimônio não faz parte em si da administração pública, e sim do Estado. Aí vamos para o conceito, que é importante saber o conceito. Tópico 2, olha só. Conceito de controle administrativo. Olha o que diz. O controle administrativo é o conjunto de instrumentos definidos pelo ordenamento jurídico a fim de permitir a fiscalização da atuação estatal por órgãos e entidades da própria administração pública, dos poderes legislativo e judiciário, assim como pelo povo diretamente, compreendendo ainda a possibilidade de orientação e revisão da atuação administrativa de todos os entes e agentes públicos em todas as esferas de poder. Quando nós falamos em fiscalização, é uma avaliação que deve ser feita, claro, por meio de coletas de informações e de dados, tá certo? Quando eu falo em revisão, e aí o conceito falava em revisão, né? Falou em revisão. Quando eu falo em revisão é a possibilidade de se exercer o autocontrole, né? Aí a autotutela pela própria administração pública, tá certo? Assunto importantíssimo que decorre do próprio conceito. Vejam, o controle administrativo tanto pode ser feito pelos órgãos e entidades da própria administração pública, como o controle administrativo pode ser feito pelos poderes legislativo e até mesmo o poder judiciário, de forma externa, e pelo povo. Então nós temos 3 situações em que se permite o chamado controle administrativo, olha só, por órgãos, pelos poderes legislativo e judiciário e pelo povo de forma direta. Agora, Maria Silvia Zanella de Pietro ela escreveu em seu livro um parágrafo que é salutar para a gente. Veja o que ela fala. A finalidade do controle é de assegurar que a administração atue em consonância com seus princípios, que lhes são impostos pelo ordenamento jurídico, como os da legalidade, finalidade, moralidade, publicidade, motivação, impessoalidade, todos aqueles princípios que nós vimos aqui, em determinadas circunstâncias. Abrange também o controle chamado de mérito e que diz respeito aos aspectos discricionários da atuação administrativa. Então, Maria Silvia Zanella de Pietro, de forma bem esclarecedora, ela vem trazendo, olha, o controle da administração pública pode ser feito tanto pelo viés da legalidade, que nós vimos, né, quando o ato administrativo praticado ele está em descompasso com o que a lei determina, como também esse controle pode ser feito em razão do mérito administrativo.
O administrador, ele vê que o ato não é mais oportuno nem é mais conveniente. Nessa hipótese, de forma específica, ele pode, como administrador público, isso é uma função típica da administração pública, ele pode rever esse seu ato, tá certo? Então pode anular e pode revogar. Anular nas hipóteses de ilegalidade e revogar na hipótese de conveniência e oportunidade, que é o que nós convencionamos chamar de mérito administrativo. Só um cuidadozinho para não confundir o controle administrativo com o controle político. Alguns controles são chamados controles políticos. Por um exemplo, quando o presidente declara guerra e passa pelo controle aí do Congresso Nacional, esse controle é um controle político e não um controle da administração pública, tá certo? Só esse pequeno cuidado para não confundir o controle administrativo do controle político. O controle administrativo diz respeito especificamente à atividade da administração pública, tá bom? Então a atividade administrativa passa pelo chamado controle administrativo. E aí nós temos algumas espécies de controle, por exemplo, quanto à natureza, nós temos espécies de controle quanto à extensão do próprio controle, nós temos as espécies de controle quanto ao âmbito de atuação. Vamos ver uma a uma. Primeiro, quanto à natureza. Olha só, quanto à natureza, o controle ele será legislativo, judicial e, a regra, o próprio controle administrativo. Então, quando falamos do chamado controle legislativo, é a possibilidade do próprio poder legislativo, de forma direta, exercer o controle no que se refere aos atos da administração pública, tá certo? Então, óbvio, o poder legislativo, ele possui, uma das funções típicas dele é justamente fiscalizar. E ele fiscaliza de forma direta. É o que nós chamamos de controle parlamentar direto, que nós vimos em direito constitucional no artigo 70, né? O controle é feito pelo poder legislativo dos outros poderes, tá certo? Esse controle administrativo é feito também pelo poder legislativo. Isso não impede que a administração faça seu autocontrole, sua autotutela, tá certo, gente? Isso a gente está falando de um controle externo. O que seria um controle externo? Um poder controlar o outro poder. Então, pela Constituição, é possível que o Poder Legislativo faça esse controle externo. Agora, importante saber que a própria Constituição coloca a serviço do Poder Legislativo um órgão auxiliar, que é o Tribunal de Contas da União, que atuará de forma auxiliar ao Poder Legislativo. Mas também é possível que esse controle, um controle externo da administração pública, seja feita pelo Poder Judiciário, que é o chamado controle judicial. Só que o controle judicial tem algumas nuances. Quais são as nuances do controle judicial? Primeiro ponto, para que haja o controle judicial, se faz necessária uma provocação. Então o Poder Judiciário, por regra, ele é um poder inerte. Ele não pode fazer o controle simplesmente porque um de seus membros, o magistrado, viu alguma coisa errada. Não, ele não pode. O magistrado vendo uma coisa errada, ele não pode fazer nada. O que é que ele pode fazer? Denunciar. Mas ele não pode agir sozinho. Então ele vai denunciar para que o Ministério Público promova uma ação específica. Aí tudo bem, poderia. Mas vejam que o Poder Judiciário não pode sozinho iniciar um processo. Por essa razão, é necessária a provocação ao Poder Judiciário. Então o Poder Judiciário tem que ser provocado. E outra, o controle do Poder Judiciário é limitado. Por que o controle do Poder Judiciário é limitado? Por uma razão específica. O Poder Judiciário, ele só pode controlar os aspectos da legalidade. Então, o Poder Judiciário só pode controlar aspectos de legalidade. Aí ele pode, por exemplo, ver as questões dos atos, dos elementos dos atos administrativos que são vinculados. Lembram dos 5 elementos administrativos? Confiformo-ob, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Nós vimos que motivo e objeto podem ser discricionários, mas os primeiros 3
são sempre atos vinculados. Então, como eles são atos vinculados, quando eu falo em competência, quando eu falo em finalidade, quando eu falo em forma, se a lei estabelecer a competência, a finalidade e a forma, vão ser atos vinculados. Então, esse controle pode passar pelo Poder Judiciário. Vejam, quando nós tratamos de legalidade, obviamente o Poder Judiciário pode apreciar. Só não vai apreciar o mérito administrativo, só não vai apreciar o que for discricionário no objeto e no motivo. Se for discricionário o objeto e o motivo, se for, né? Porque o objeto e o motivo podem ser vinculados. Quando todos os atos são vinculados, o ato é chamado vinculado. Quando esses dois são discricionários, o ato é discricionário, a despeito de 3 desses 5 elementos serem vinculados, né? Se dos 5 elementos, 2 forem ou apenas um for discricionário, nós temos um ato discricionário, porque ali existe uma liberdade de atuação do próprio administrador. Agora, se todos os elementos forem vinculados, o ato é vinculado, ok? Portanto, basta um elemento, basta o motivo ou objeto ser discricionário para o ato ser considerado como discricionário, porque vai existir ali uma liberdade de ação do próprio administrador. Tá bom, gente? Então, o controle é feito pelo Poder Legislativo, o controle pode ser feito pelo Poder Judiciário de forma de controle de legalidade, tá certo? Nunca vai poder se interferir no mérito administrativo. O que seria o mérito administrativo? Aquela decisão do administrador no que se refere a oportunidade e conveniência. Veja, se a própria lei dá a possibilidade de o administrador, de acordo com a oportunidade e com a conveniência, traçar ali o que ele acha mais conveniente e o que ele acha mais oportuno, porque o Poder Judiciário iria se imiscuir, se intrometer nessa decisão do administrador. Aí ele vai estar interferindo de forma não legal, de forma inconstitucional até, no outro poder. Tá certo, gente? Muito cuidado com isso, mas também tem um controle administrativo, né, que decorre do poder de autotutela. Quanto à extensão, vamos ver, próximo ponto. Quanto à extensão, o controle poderá ser interno ou o controle poderá ser externo. Aí nós temos, claro, quanto à extensão, 2 subclassificações. O chamado controle interno e o chamado controle externo. Quando eu falo em controle interno, é aquele exercido dentro do próprio poder. Quando eu falo em controle externo, é exercido por um poder em relação a atos administrativos praticados pelo outro poder do Estado. Tá certo, gente? Então é só isso. Só isso. Obviamente que o controle popular também é uma espécie de controle externo. Certo? Aí é muito salutar a gente dar uma lidinha no artigo 70, que nós já vimos quando falamos sobre o Poder Legislativo, mas olha o que diz o artigo 70 da Constituição Federal. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, COFOP, né? Da União, das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia das receitas, será, portanto, será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo. Veja que o Congresso Nacional exerce um controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Então você tem um sistema de controle interno e um sistema de controle externo. Tá certo, gente? Importante saber isso. Quanto ao âmbito de atuação, o controle poderá ser por subordinação ou por vinculação. Quando falamos em controle por subordinação, estamos dizendo o seguinte: ele vai ser realizado por uma autoridade que é hierarquicamente superior dentro de um mesmo órgão. Então, isso é importante. Dentro de um mesmo órgão ou de uma mesma pessoa jurídica. Quando eu falo em controle por vinculação, lembra, vinculação é outra pessoa jurídica. Então, é possível que a União, por exemplo, quando controla o INSS, a União faz controle por vinculação. O INSS é uma autarquia, a União é uma pessoa jurídica de direito público interno. Então vejam que nesse ponto, nesse caso, existe um controle por vinculação. Já se o chefe do INSS controlar
um gerente de agência, nós estamos dentro do controle por subordinação, dentro da mesma pessoa jurídica. Tá bom, gente? Isso é o controle quanto ao âmbito de atuação. O próximo é o controle quanto à natureza, que poderá ser por legalidade ou controle de legalidade, e o controle de mérito. Já falamos aqui, controle de legalidade é aquele controle em que se vê se o ato é ou não, ou está ou não de acordo com a lei. Já o controle de mérito, ele tem a intenção de verificar a oportunidade e a conveniência. Esse controle de mérito deve ser realizado pela própria administração pública. É até possível também ver a questão do controle no que se refere ao momento a ser exercido esse controle. Aí nós temos 3 momentos: o controle prévio, que é aquele controle anterior ao ato, o controle concomitante, o controle que é feito durante a prática do ato, durante a execução do ato, e o controle posterior, que é aquele controle postergado, né, que é para depois. Aí está na sua tela, veja só, o controle prévio, o controle concomitante e o controle posterior. Tá bom, gente? Então vamos lá. Além desses aí, e como última classificação de controle, nós temos quanto à iniciativa, que é a possibilidade de se ter o controle de ofício, como também se ter o controle provocado. Quando eu falo de ofício, o próprio poder, a própria pessoa jurídica já pode fazer o controle sozinha, sem precisar de nenhuma autorização. Já quando eu falo do controle provocado, não, precisa de uma provocação. Precisa que alguém instigue o poder para que ele possa fazer esse controle. Então, quando nós falamos controle de ofício, é sem a provocação da parte interessada. Aí nós temos como exemplo, aqui eu coloco o exemplo, a instauração efetivada por portaria da administração pública de um processo disciplinar. O processo disciplinar pode ser instaurado pela administração pública sem que haja uma provocação de alguém. Diferentemente, por exemplo, nos casos do controle provocado. No caso de controle provocado, tem que se haver uma provocação. Tem que se haver uma provocação. Tá certo? Então vejam, quando eu falo, e eu botei até uma observação, o controle exercido pela própria administração pública e pelo Poder Legislativo podem ser um controle de ofício, como pode ser um controle provocado. Agora, o controle jurisdicional sempre será provocado. O controle jurisdicional sempre será provocado pela inércia da jurisdição. A jurisdição ela é inerte, e ela é inerte justamente porque precisa de provocação. Tá certo? Vamos agora aprofundar o tema controle administrativo. E aí, nós já vimos, né, os conceitos, vimos que o controle administrativo é aquele controle realizado ou exercido pela própria administração pública em relação às suas próprias condutas, né? Isso decorre do poder de autotutela, que é um princípio muito caro ao direito administrativo, faz parte do regime jurídico administrativo, né? E ele vai ter por objetivo 3 grandes elementos: confirmar um ato, porque quando você corrige, quando você faz o controle, corrige não, quando você faz o controle, você também pode fazer no controle confirmar, dizer, não, o ato está legal. Então pode haver a confirmação, como pode haver a correção e a própria alteração do ato ou do comportamento administrativo. Tá certo, gente? Cuidado com uma pergunta que às vezes é frequente em provas de concurso público. O Poder Judiciário, ele pode fazer um controle administrativo? Outra pergunta. O Poder Legislativo, ele pode fazer um controle administrativo? Preste atenção que a resposta é positiva. Sim. Ei, parou? A resposta é positiva, claro. Por quê? Porque esses 2 poderes, eles podem exercer de forma atípica a administração pública. O Poder Judiciário, quando faz concurso público, está administrando de forma atípica. Deu para entender, gente? É importante saber isso aí. O Poder Legislativo, quando faz concurso público, está administrando. Então, o controle administrativo,
é possível na seara do Poder Judiciário e do Poder Legislativo quando eles estiverem exercendo a administração pública de forma atípica. Anotou? Se não anotou, volta um pouquinho e anota. Isso é importantíssimo, tá certo, gente? E muito importante isso aí. Muito importante. Agora, a Constituição, e aí eu trago aqui algumas situações ou finalidades específicas, a Constituição traz ou define o controle administrativo interno. Ela já traz a definição, né? Que deve ser exercido visando algumas finalidades específicas. Qual? Avaliar o cumprimento de metas, das metas e projeções definidas na lei do plano plurianual, comprovar a legalidade e avaliar os resultados, exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, apoiar o controle externo feito pelo Congresso Nacional, olha só, o controle externo feito pelo Congresso Nacional, auxiliado pelo Tribunal de Contas. Pronto, trouxe alguns, né? Tem mais na Constituição, mas basta esses 4 aí que eu trouxe para vocês entenderem, né? Essa questão aí das finalidades específicas do controle administrativo. Vejam, existem meios de controle que nós já classificamos, né, nas classificações do controle administrativo, que é o chamado controle hierárquico e o controle ministerial, finalístico ou tutela administrativa, que casa, né, com aquela classificação, é a mesma coisa, tá certo? Que é aquela classificação que nós demos quanto ao âmbito de atuação. Se o controle vai ser por subordinação ou se o controle vai ser por vinculação. Então, quando nós estamos aqui no chamado controle hierárquico, nós estamos no controle por subordinação. Já aqui, na supervisão ministerial ou controle finalístico ou tutela administrativa, estaremos diante da relação de vinculação. Tá certo? Aqui subordinação e aqui vinculação. Aqui nós temos a relação de vinculação. Tá bom, gente? Então, só para a gente adiantar aí, provocação da administração pública. Quando nós falamos em provocação da administração pública, é possível que haja uma iniciativa direta do órgão controlador, sem que o interessado provoque-o, sem que o interessado faça a provocação dele. Então, quando nós estamos diante do controle administrativo, a própria administração pública sozinha, ela pode dar início ao seu controle, tá certo? Isso não impede, o controle administrativo não impede que se faça o controle por outras vias, como, por exemplo, o controle judicial. Digamos que haja ou tenha havido pelo administrador o controle administrativo. E ele disse, não, está tudo certo. Se o interessado quiser entrar na justiça, sob o ponto de vista da legalidade, esse ato poderá ser revisto. Não há necessidade do que nós chamamos de esgotamento da via administrativa para se entrar na justiça, tá certo? Aliás, existe até um direito fundamental quanto a isso, né? A possibilidade de provocação. O inciso 35 diz que o Poder Judiciário ele não pode ser afastado para apreciar lesão ou ameaça a direito. Então, o inciso 35 do artigo 5º é muito esclarecedor quanto a esse ponto. Mas, Johannes, e se o particular quiser provocar a administração pública na própria administração? Pode, em vez de ir no Poder Judiciário? Pode, exercendo o poder, exercendo o direito fundamental de petição, que está no inciso anterior ao que eu falei, que é o inciso 34. Eu acho que eu até coloquei aqui no slide o inciso 34, deixa eu ver aqui. Pronto, tá aqui. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o quê? O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Então, o direito de petição, o próprio administrado, a própria parte interessada pode provocar a administração pública. Mas se ele não quiser fazer isso, ele pode ir direto na justiça, sem problema. Sem problema. Só existem algumas hipóteses que nós vimos na aula de Direito Constitucional em que é necessário o esgotamento da via administrativa.
O esgotamento da vida administrativa não é a regra, é a exceção. E as exceções que existem na Constituição são justiça desportiva, é uma exceção. O habeas data, porque o habeas data, primeiro você tem que provocar o ente para dar informação. Se você não receber informação, é que você pode manejar o habeas data. As ações, por exemplo, contra o INSS, as ações previdenciárias, primeiro você tem que provocar o INSS, quando ele indeferir ou demorar a responder, você entra com a ação judicial. Tá bom, gente? Essa provocação aos entes da administração pública pode se dar por 3 meios. É importante saber. Existem 3 meios para se provocar a administração pública. Está aqui: representação, reclamação e pedido de reconsideração. Quando falamos em representação, é o ato por meio do qual o particular requer a anulação de ato lesivo ao interesse público. O peticionante em si, ele não é o interessado, tá certo? Ele não é o prejudicado. Essa é a representação. Mas existe a reclamação, quando o peticionante ele é o prejudicado. Olha aí. Reclamação: ato de impugnação que visa a retirada de conduta administrativa que viola direito pré-existente do peticionante. Aqui, quando o próprio peticionante ele requer algo para ele está diante de uma reclamação. Quando o peticionante não é o que foi atingido pelo ato, representação. Então essa é a diferença entre representação e reclamação. Agora, quando já existe uma decisão administrativa, é possível o chamado pedido de reconsideração. Faz-se um pedido de reconsideração para que a autoridade ela tente reconsiderar aquilo que ela afirmou, além da possibilidade ainda do recurso administrativo, né? Nós vamos ver a questão do recurso administrativo. Porque quando a gente faz, obviamente, quando a gente faz uma reclamação, ou quando a gente faz uma representação, ou um pedido de reconsideração, tem que se fazer um processo administrativo. Tem que se criar, se formatar um processo administrativo. Quando é pedido de reconsideração, já existe o processo administrativo, né? Já existe. Mas quando eu, exercendo meu direito de petição, eu faço a representação ou eu faço a reclamação, obviamente tem que ser instaurado um processo administrativo. E nesse processo administrativo existe a possibilidade, eu até coloquei aqui, ó, dos chamados recursos administrativos, para que a decisão do administrador seja levada a instâncias superiores, tá certo? A pessoas que estão acima dele para poder analisar o caso. Então, o recurso administrativo é justamente o meio de impugnação de uma decisão formatada por um administrador, pela administração pública como um todo, tá certo, gente? É o recurso administrativo. Veja o que diz o artigo 56 da Lei 9784 de 99, que é a Lei do Processo Administrativo Disciplinar. Olha só. Das decisões administrativas, cabe recurso em face de razões de legalidade e de mérito. Então vejam que é possível, obviamente, o manejo de recurso administrativo. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de 5 dias, o encaminhará à autoridade superior. Então vejam que no recurso administrativo já existe um pedido já próprio de reconsideração. E mesmo que não haja, o administrador que deu a decisão, que proferiu a decisão, ele terá que analisar, verificar se vai reconsiderar ou não, e se não reconsiderar, mandar para a sua autoridade superior. Vamos dar um exemplo? Digamos que, de forma específica, você está dentro do INSS, você quer pedir um benefício previdenciário. Foi lá, solicitou. O atendente que lhe atendeu, o técnico previdenciário ou o analista previdenciário que lhe atendeu, pegou seus documentos e recolheu. Ele vai fazer a análise e vai dar um parecer, uma decisão. Essa decisão, obviamente, vai ser deferindo ou indeferindo o seu benefício. Digamos que a decisão foi indeferindo. Ou seja, você não vai receber o benefício. Você pode recorrer? Pode fazer o recurso administrativo, artigo 56 da Lei do Processo Administrativo Disciplinar.
Ao você recorrer, você irá recorrer para uma instância superior. Seria para o chefe do INSS, no caso. Então, vejam, esse recurso é para o chefe do INSS. Só que quem proferiu a decisão vai ter que receber esse recurso. Se ele reconsiderar, ele já faz a reconsideração e pronto, defere seu benefício. Mas se ele disser, não, eu mantenho minha decisão, ele vai ter que mandar o recurso para um outro analisar. E esse outro tem que ser hierarquicamente superior. Tá certo? Nessa situação específica, nesse caso, estamos diante do que nós chamamos de recurso próprio. O que seria o recurso próprio? O recurso próprio é aquele recurso em que é endereçado a uma autoridade superior dentro da mesma estrutura orgânica. Esse é o recurso próprio. Então, dentro do INSS, cada vez que o processo sobe, dentro do próprio INSS, recurso próprio. É recurso hierárquico próprio. Existe também o recurso impróprio, que é quando vai para uma outra pessoa jurídica. Um exemplo, digamos que o último recurso do INSS foi negado. É possível ainda um recurso para a entidade que controla o INSS. No caso, o controle finalístico, no caso, né? No caso, a União. Então, vejam, esse recurso é chamado recurso impróprio, porque está tirando da pessoa jurídica e colocando uma outra, que é a que controla finalisticamente. Então, vejam que nós temos, quanto ao recurso, nós temos recurso próprio e recurso impróprio. Eu até coloco aqui nos slides, eu vou até passar esse parágrafo segundo e volto daqui a pouco, parágrafo segundo e o parágrafo terceiro, justamente para a gente entender recurso hierárquico próprio e recurso hierárquico impróprio, tá certo? É dirigida a autoridades diferentes, ok? No próprio é endereçado à autoridade hierárquica superior, no impróprio não, manda-se para uma outra autoridade, claro que é superior, mas que é uma outra pessoa jurídica. Para a gente finalizar a questão do processo, do recurso administrativo, o parágrafo 2º diz o seguinte, salvo exigência legal, a interposição de recurso administrativo independe de caução. Tem até uma súmula vinculante número 21, que diz que é inconstitucional a exigência de depósito prévio em dinheiro ou bens para admitir um recurso administrativo. E, parágrafo 3º, se o recorrente alegar que a decisão administrativa contraria enunciado de súmula vinculante, caberá à autoridade prolatora da decisão impugnada, se não reconsiderar, explicitar, antes de encaminhar o recurso à autoridade superior, as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o caso. Tá bom? Então, só para a gente finalizar, na seara administrativa, uma observação que eu coloquei aqui, ó, não há vedação da reformatio impeius, ou pejus, na verdade, do latim é impeius, reformatio impeius, que significa reformar para piorar a situação do recorrente. Na seara administrativa isso não existe. Isso é um princípio só na seara do Poder Judiciário. No Poder Judiciário, se houver recurso, a decisão do recurso não pode piorar o recorrente. Mas no controle administrativo isso não existe. No recurso administrativo isso não existe, tá certo? É possível a chamada reformatio impeius. E a coisa julgada administrativa, né? Quando eu falo em coisa julgada administrativa, é a impossibilidade de rediscussão na seara administrativa. Isso não significa que não possa ser rediscutida no Poder Judiciário. Tá bom? Vamos finalizar o bloco aqui. No próximo bloco nós entramos com órgãos internos de controle. E claro, eu aguardo você.